Boa tarde, amigos que nos acompanham pela Rádio e TV SEAC. Meu nome é Ângela Cristina Guerra e hoje, em mais um programa do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Neste mês, o nosso grupo está estudando o tema Leis Morais. Nós trouxemos cada sexta-feira, um de nós vai falar sobre, já tem falado, né, sobre uma lei moral. Nós temos 11 leis morais no nosso livro, o Livro dos Espíritos, onde Kardec explica cada lei moral. E hoje nós vamos falar sobre igualdade, a lei de igualdade. E antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de mostrar para vocês que também neste livro, A Constituição Divina, de Richard Simonetti, da editora SEAC, aqui Richard coloca estuda, né, todas as leis morais. Como dizia ele, troca em miúdos o que está nas obras da nossa doutrina por Allan Kardec. Então fica aqui essa dica de leitura, de aprofundamento também, né, nos estudos em O Livro dos Espíritos e neste livro, A Constituição Divina. Hoje, o nosso tema é igualdade e equidade. Mas, Ângela, não seria bom começar falando sobre os conceitos do que é igualdade e do que é equidade? Para a nossa reflexão e a nossa conversa ficar ainda mais clara. Nós vamos encontrar o conceito de igualdade. Vamos lá, para que a nossa reflexão seja mais profunda e mais proveitosa. Igualdade é o fato de não apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de nenhuma comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidade, uniformidade, paridade, estabilidade e também igualdade de oportunidades. E o que é equidade? Equidade, segundo um conceito bíblico, é um atributo divino que revela o caráter justo de Deus. Então, é um atributo divino que revela o caráter de justiça de Deus. Então, equidade. Nós vamos ver também que equidade pode significar apreciação, julgamento justo, virtude de quem ou do que, atitude, comportamento, fato, etc., manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos. Nós, quando falamos em igualdade, em equidade, muitas vezes em nossos lares, em uma roda de conversa com amigos, né, com familiares ou em grupos de estudos, muitas vezes nós já indagamos, ou algum de nossos colegas de estudo, parceiros, familiares, como eu disse, às vezes tem o comentário, né? Eu não entendo por que tanta desigualdade. Eu não entendo por que tantas pessoas sofrem e por que tantas têm tanto em termos materiais e tantas pessoas não têm nada. E nós vamos aqui nessa reflexão, numa linha de pensamento, trazendo o que a nossa doutrina espírita nos explica a respeito disso. E ao final desse tempo que nós temos aqui, nós pretendemos chegar a um ponto em que nós pensemos juntos. Bom, agora ficou um pouco mais claro. Então vamos lá, vamos iniciar, nós vamos puxando aqui uma linha para a nossa reflexão e a nossa construção, tá? Sobre a igualdade.
No Livro dos Espíritos, a pergunta 803, que inclusive é a pergunta que abre o capítulo sobre a lei de igualdade, aqui no livro Constituição Divina, diz o seguinte, capítulo 9, né, a nossa 8ª lei, que está no Livro dos Espíritos, leis de igualdade, sobre igualdade natural, pergunta 803, Kardec pergunta aos espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Não existe diferença entre um e outro aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, o que deveria ser para todos nós. Vamos caminhando aqui na reflexão. E ele continua, os espíritos continuam. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso, eles dizem, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. O sol brilha para todos. Temos todos os mesmos direitos. Nós podemos concluir isso, certo? E Kardec, sempre com muita inteligência, ele coloca uma nota depois desta pergunta e dessa resposta que eu achei muito interessante também nós aqui conhecermos e relembrarmos, né? Para quem já conhece, relembrarmos juntos o que nos diz Allan Kardec. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, ele conclui e repete, diante dele, de Deus, todos somos iguais. Então, mais uma vez, Allan Kardec vem afirmando e confirmando o que nós cremos, o que nós acreditamos. Na pergunta 804, Allan Kardec pergunta o seguinte: por que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? Por que todos nós não temos a mesma inteligência, a mesma moral, o mesmo nível intelectual? Por que nós não temos todas as mesmas aptidões? Se nós pensarmos um pouquinho, isto fica bastante claro. Se todos nós fôssemos iguais nas aptidões, como nós aprenderíamos com os outros e como esse progresso aconteceria? Mas essa é uma reflexão nossa. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu a Kardec. Essa questão, ela é uma questão, a 804, um pouquinho mais extensa, mas nós fazemos questão de colocar aqui a resposta dos espíritos a Allan Kardec para que fique muito claro o que eles nos revelam. Eles responderam o seguinte: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, conseguinte, maior ou menor experiência. Pausa. Nós temos várias existências passadas. Nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, acreditamos que esta vida presente é mais uma oportunidade, é mais uma existência nessa nossa vida espiritual. E cada um de nós tem experiências passadas que não é possível mensurar e não é possível conhecer nem a quantidade de vezes que nós mesmos já estivemos aqui, o que fomos numa vida anterior.
O que interessa é o que somos hoje e o que seremos daqui para frente, o que estamos fazendo hoje, as sementes que estamos plantando hoje para construir o nosso amanhã. Então aqui ele começa dizendo, né, que cada um, todos nós espíritos somos criados iguais. Agora eu vou continuar. Mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária. Vejamos, amigos. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. E continua. Depois, todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Além de nós, já habitantes aqui, virmos cada um com uma experiência, com um aprendizado, nós também temos que ver o esforço que nós fazemos, como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para avançar na nossa jornada evolutiva ou ficar um pouco mais lento, um pouco mais estacionado. E cada um vem, como eu comentei há pouco, com uma aptidão, de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua vontade evoluir, de acordo com o seu desejo de ser melhor a cada dia, digamos assim. Assim nós podemos evoluindo mais rápido. Então, uns vão ter menor, outros maiores experiências e evolução. E ele ainda fala que cada um tem o seu desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, né? O que um não faz, o outro faz. E é assim, é isso que eu queria colocar, que cada um tem um papel útil aqui na Terra. Cada um de nós nascemos, né, com já conhecimentos pretéritos e também nascemos com talentos, nascemos também com compromissos que nós fizemos outrora antes de nascer e nós devemos trabalhar em função do bem comum, não só para o meu bem, mas em função do bem comum. E é assim que a nossa mente, a nossa consciência vai se abrindo e vai se aflorando os nossos pensamentos, em meditações, em orações, nós vamos lembrando o que e quais são os compromissos que eu fiz outrora aqui nesta vida. Muitas vezes nos encontramos meio confusos, meio perdidos. Eu já vi pessoas perguntando, e eu também muitas vezes em idade mais nova, né? O que será que eu preciso fazer? Qual o meu compromisso maior? Parece que eu rodo e não estou sendo tão útil. E nós devemos sim ter essa preocupação. É claro que nós devemos viver no mundo aqui que nós estamos, um mundo de provas e expiações, um mundo onde é necessário ainda desenvolvimento, né, e progresso. É claro, é evidente que nós precisamos que o trabalho é uma lei, mas é uma das leis, né, a lei do trabalho, e é com isso, é se movimentando, é trabalhando, é se colocando à disposição que nós vamos nos conhecendo e desenvolvendo aquilo que nós viemos desenvolver e sempre colaborando uns para com os outros. Nós devemos pensar no bem comum.
essa igualdade, ela deve nascer daqui de dentro de nós, do nosso olhar igualitário, do nosso olhar humano, do nosso olhar justo. E é dito no final também, né, que assim nos mundos, né, na maioria dos mundos foram criados antes do vosso, e que muitos vêm de outros mundos para depois nos ensinar coisas novas, de mundos mais evoluídos. Eles vêm nos ensinar coisas novas. Então, aqui foi explicado para nós por que nós nascemos com diferentes aptidões. Nós não nascemos todos com as mesmas aptidões, todos os homens, porque assim é necessário, porque assim um será útil para o outro, porque assim é devido às nossas existências pretéritas, devido às nossas experiências atuais, devido ao nosso avanço e à nossa boa vontade, utilizando bem o nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos também em igualdade, muitas vezes nós lembramos primeiro sobre a igualdade das riquezas, a igualdade ou a desigualdade neste mundo material que tanto nos chama a atenção e que tanto ainda geram os preconceitos e tantas discussões. Por que uns sofrem e os outros não? Por que uns têm muito, o outro não tem nada? Por que uma região é assim tão abastada e a outra menos? Tudo há uma razão. Em tudo há uma razão de ser. E aí vem também lembrando Paulo de Tarso quando ele nos diz: em tudo dai graças. E nós devemos, antes de tentar entender, de buscar as razões, entender que se nós estamos aqui, neste lugar, é porque ali eu devo colocar o melhor de mim, pensando e estando sempre com Deus no coração, olhando para o outro como nossos irmãos, vivendo, sim, a fraternidade, a verdadeira fraternidade que Jesus nos pediu. Quando ele disse: amai-vos uns aos outros como irmãos, assim como eu vos amei. Se todos nós seguíssemos este pedido de Jesus, nós estaríamos sim hoje, em 2024, vivendo um mundo com mais igualdade, com mais equidade. O que acontece é que também no Livro dos Espíritos é dito o seguinte, na pergunta 806, Kardec pergunta sobre as desigualdades das condições sociais serem uma lei natural. A desigualdade das condições sociais, vocês acham que é uma lei natural? Que isso é algo que Deus gostaria que nós passássemos? Esse tipo de desigualdade, uns têm tantos, os outros nada. A espiritualidade responde: não, não é natural, não é da natureza que tenha tanta desigualdade. Eles respondem: ela é obra do homem e não de Deus. E vamos lembrar que, sendo obra do homem, nós lembramos ainda de duas mazelas muito fortes ainda em nós, que são o egoísmo e o orgulho. Quando temos um pouquinho, queremos mais e queremos mais e queremos mais e queremos para nós e para os nossos. E nós não aprendemos a olhar para o outro e também desejar o mesmo que eu tenho para o outro. E devo lembrar ainda do orgulho que isso me traz ao homem, né, ao ser humano. Infelizmente, nós ainda vivemos neste mundo que tanto ainda reina o orgulho e o egoísmo. Mas vamos ainda caminhando aqui nessa nossa reflexão. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
Servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, nós vamos encontrar instruções dos espíritos. Pascal, em Genebra, em 1860, ele deixou uma instrução que está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e com o título A Verdadeira Propriedade. Eu trago esta instrução dos Espíritos porque diante desse tema, que é bastante discutido, né, tantas vezes, e a gente busca tentar entender quando vemos coisas ainda tão chocantes sobre desigualdade social, principalmente. Outro dia eu via um vídeo, né, nessa era de vídeos na internet, de YouTube e Instagram e etc. Eu vi um vídeo que me emocionou muito. E por isso eu me lembrei de trazer esta para nossa aula de hoje, né, aqui, Aulas da Vida, essa instrução que é intitulada A Verdadeira Propriedade. Mas lembrei por quê? Essa instrução, ela nos mostra coisas muito claras e nós já vamos ver juntos, na íntegra. Mas esse vídeo trazia uma criança negra, comemorando o aniversário com muita alegria e batendo palmas e sem camisa e com várias crianças ao redor e com muita alegria, uma vibração maravilhosa. Mas quando você reparava no bolo, um bolo de aniversário com docinhos que simulavam docinhos brigadeiros, talvez, era de terra. Isso foi assim impactante. E vários outros filmes e vídeos sobre parecidos com esse também já rodam na internet, né? Porque tantos os lugares ainda de miséria. O que muito me chamou a atenção nesse vídeo, tão desigual e chocante que leva a gente às lágrimas mesmo, né? A gente que preocupa com o próximo e que tem na nossa casa o que comer e que tem um aniversário e tem condições de comprar um bolo ou para nós ou para um familiar ou para um amigo, quando a gente vê uma situação dessa, é uma situação que choca muito. Agora o que chama a atenção é que aquela criança, ela vibra com uma alegria de quem está dizendo: obrigado, Senhor, por eu estar vivo e podendo estar aqui reunido com os meus amigos, brincando de fazer um aniversário com um bolo de areia. Eu vi ali naquele vídeo um motivo de muita gratidão pela vida. E muitas vezes nós vemos, por outro lado, pessoas que têm muito e que têm um bolo lindo, mas está ali na hora do parabéns com mau humor, porque não queria muitas vezes aquela festa, porque não queria aquele ou aquele outro convidado, porque o sabor ou aquele bolo não foi agradável a ele. Ah, não gostei. Então nós vemos essas duas realidades, nós assistimos a essas realidades e isso é chocante ainda para a gente. E que desejamos que um dia isso mude e isso vai acontecer um dia. Mas trouxe essa história para ilustrar que nós devemos agradecer o que temos e o que temos nós devemos nos preocupar para que isso também e fazer por onde seja uma realidade do nosso próximo. De alguma forma, sim, nós sempre podemos ajudar aos que estão próximos de nós. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Pascal nos diz o seguinte: o homem não possui seu. Eu quero dizer que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para o final da nossa reflexão. E por isso eu vou fazê-la na íntegra, porque ela realmente traz o que nós precisamos, realmente, como espíritas, como espiritualistas que seja, entender o que acontece neste ponto das coisas materiais e das coisas
não materiais, das coisas deste mundo e das coisas de Deus. Vamos lá. O homem não possui seu, senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que nós temos aqui na terra, nós somos usufrutuários. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. O que nós possuímos realmente é tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis que ele traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir daqui do que chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido do bem. A nossa posição futura depende do que houvermos adquirido do bem que nós fizemos ao outro. É isso que nós levaremos daqui. E ele continua Pascal. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso naquele país, nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Nós fazemos uma mala para fazer uma viagem com as coisas que nos serão úteis neste lugar, o que cabe numa mala. Então não dá para levar coisas inúteis, né? Ele continua, fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Nós levaremos somente o que nos servirá na vida futura. Ao viajante que chega, e ele faz aqui uma comparação que também explica tudo. Ao viajante que chega a uma estalagem, imaginemos a um hotel, se ele pode pagar, é dado um bom quarto, um bom alojamento, né? Ao que pode menos, é dado um quarto pior, ele diz, um quarto mais inferior, certo? E tem uma terceira condição que ele traz aqui, e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. As posses são as que nós levamos dentro de nós. A inteligência, o conhecimento, o bem que fizemos. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Nos será computado o valor de seus bens. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro, podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Das qualidades do coração? Então, sejas bem-vindo. É teu o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre?
das coisas do coração? Então, vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Então nós temos e nós somos aquilo que nós já podemos, aquilo que nós damos, aquilo que nós doamos, com a pureza de nosso coração e de nosso espírito. Com a pureza, com a boa vontade, usando do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência mais ampliada nos dias de hoje para fazer o bem, não importando a quem, buscando um equilíbrio entre o mundo e a justiça que nós queremos, que nós também devemos ser este equilíbrio e essa justiça. Em o Evangelho segundo o Espiritismo também, para finalizarmos mesmo a nossa reflexão, eu quero dizer a vocês, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós já sabemos que a nossa bagagem está contida nisto, no que nós somos, no que nós doamos, no que dita o nosso coração, no que nós sentimos, não só do que falamos, mas do que nós sentimos, do que nós já temos condições de doar. A igualdade e a equidade tem este caminho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a atenção de todos vocês, eu quero lhes dizer que em assim agindo com a prática da caridade, com a humildade, cortando em nós e tentando eliminar ainda em nós, primeiro, esse orgulho, esse egoísmo, esse desequilíbrio das coisas ainda frente a frente conosco, em assim agindo, nós estaremos trabalhando por Jesus e com Jesus. E assim, buscando a igualdade na terra que tanto nós mesmos desejamos. Que Jesus seja sempre conosco e esteja em nossos corações e em todos os lares. Que Ele nos abençoe hoje, agora e todo sempre.